caros ouvintes. Hoje a gente está com um programa inclusive, com um convidado aqui super especial, como todos, né? Sempre tem um tema bacana, relevante, que tem tudo a ver, importante para a sociedade. Hoje a gente vai falar de saúde. Eu estou aqui com o doutor Davi Porto. Ele é da Clínica Mais Coluna, mas ele vai contar aqui, ele vai desvendar mistérios. Eu mesma tenho uma pergunta para fazer no decorrer do programa, porque ele é um quiropraxista. Gente, geralmente as pessoas se assustam quando alguém fala essa palavra, quiropraxista. Doutor, antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse, falasse um oi aqui para os ouvintes. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bom? Bom, deixa eu explicar um pouquinho da minha formação para vocês entenderem mais ou menos, né, como que eu cheguei na Tão Quiropraxia. Bom, eu sou formado em quiropraxia como nível acadêmico, então hoje para você ser quiropraxista é fundamental que você faça uma faculdade de quiropraxia, que tem uma duração em média de 4 a 5 anos de formação. Eu fiz faculdade de quiropraxia, comecei a atender clinicamente e comecei também a implantar esse tipo de serviço dentro de ambientes corporativos, dentro de empresas. E aí toda a relação, né, da quiropraxia com o ambiente de trabalho, com o objetivo de tratar problemas da coluna vertebral e, consequentemente, entender os mais diversos tipos de ambiente, seja ele no trabalho, como também, às vezes, até no lazer, em outros momentos, e o quanto que esses ambientes impactam na saúde da coluna vertebral. E aí, para entender mais ou menos o que é a quiropraxia, né, a quiropraxia, pelo termo quiro, chama mão, praxia, prática. Ou seja, tudo que envolve a prática com as mãos com um único objetivo: avaliar, prevenir e tratar problemas que envolvam lesões da coluna vertebral. Então, dessa forma, entendendo como funciona o mecanismo da coluna vertebral, entendendo como que as articulações interagem uma com as outras, o quiropraxista vai identificar essas alterações e, com as mãos, vai restaurar esses movimentos, conseguindo, aí, conquistando um resultado imediato. Bom, olha só, num curtíssimo espaço aqui, o doutor Davi Porto já começou a desvendar os mistérios. Primeiro, ele deu a definição, praxia. De quiropraxia. Quiro é mão, praxia é prática. Prática com as mãos. Exatamente. Ele falou uma outra coisa que eu desconhecia. Eu vou ser sincera, eu não tinha parado para pensar, eu não sabia que já podia fazer uma faculdade de quiropraxia. Eu pensei que fosse uma especialização de uma faculdade de medicina. Tá. Né? Não, muita gente confunde, né? Hoje no Brasil existem 2 universidades que formam quiropraxistas. Agora a gente vai ter uma terceira que fica em Brasília, mas a princípio temos aqui em São Paulo a Universidade Anhembi Morumbi, temos no Rio Grande do Sul a Universidade Fevale e em Brasília vai ser a Faculdade Católica de Brasília. Você se formou pela Anhembi Morumbi? Pela Anhembi Morumbi. Você é paulistano? Sou paulistano. E antes da gente continuar, por que você resolveu abraçar essa profissão, essa prática com as mãos, a quiropraxia? O que te levou para esse caminho? Pois é, eu sou filho de ortopedista, né? E desde então, né, no meu processo de escolha da minha profissão, eu estava tendencioso a escolher a própria medicina, já estava encaminhado em todo o processo. E a minha mãe, ela dá aula de acupuntura. E aí, um belo dia, ela acabou conhecendo uma aluna da acupuntura que fazia faculdade de quiropraxia. Ela era da primeira turma de quiropraxia aqui do Brasil. E aí a minha mãe comentou comigo, né, sobre essa profissão. Eu achei curioso, porque é uma profissão que trata a coluna, onde uma população gigantesca sofre disso. É uma profissão nova no Brasil, muito conhecida nos Estados Unidos, em países desenvolvidos. E pelo que eu vi até então como uma pessoa leiga ainda no assunto, era uma profissão que tinha um resultado muito rápido. E por ser nova, talvez me desse uma possibilidade de construir uma carreira mais glamurosa, no sentido de desbravar novos horizontes e hastear a bandeira em determinados locais. No primeiro momento, antes da gente também continuar, eu queria falar que a população brasileira, vamos ver aqui a população brasileira, ela está cada vez mais sofrendo com dores na coluna. Sim.
acredito eu que tenha total relação com o estresse. Num primeiro momento também. Mas eu queria saber por que os dados são cada vez maiores com relação a isso. Por que a população brasileira, aí a gente está falando até como um todo, e depois a gente vai entrar na população mais madura, por que as dores na coluna estão cada vez maiores? Pois é, se a gente for levar como consideração, né, a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial sofre de dor nas costas. Ou seja, a cada 10 pessoas, pelo menos 8 vão ter relatos de dor que em algum momento incapacitou ela de fazer alguma atividade produtiva, seja no trabalho ou em casa. Mas por que tanta gente sofre de dor nas costas? E na realidade, o que acontece é que quando nós nascemos, todo o processo educacional, não existe uma cultura de ensinar a gente a usar o próprio corpo. Nós não recebemos um manual do condutor, né, onde a gente aprende de fato como sentar, como levantar, como pegar um peso. Na própria escola, a gente não aprende a carregar a nossa própria mochila, como sentar corretamente. Acha que por ser criança, né, consegue sobreviver a qualquer tipo de impacto e demanda física e, consequentemente, pode ficar no chão, sentado, agachadinho, sem preocupação se aquilo pode ou não ser um dano para a coluna vertebral. E no processo de desenvolvimento, a gente vai usando, né, o nosso corpo de uma forma errada, e nesse desenvolvimento o corpo vai começar a se desenvolver com arcos da coluna vertebral um pouco não tão interessantes para amortecer melhor essa carga. Então eu acho que a grande razão das pessoas desenvolverem dores nas costas hoje, ter uma população tão grande, eu acho que inicia-se pela falta de educação em como cuidar da coluna. E aí vem, né, o nosso cenário atual, onde tem uma demanda de estresse, que aumenta a tensão muscular, tem o sedentarismo, que cada vez está mais forte, e isso faz com que a musculatura ela não ganhe a força suficiente para se estabilizar. Aí vem também vários fatores posturais, da própria tecnologia impactando a nossa coluna, ou seja, existe um mundaréu de situações a todo instante na nossa vida que agride a coluna. E o fato da gente não se perceber, o fato da gente não se observar e só reagir ao ambiente e esquecer da gente, isso contribui significativamente para o desenvolvimento de uma lesão. Olha, uma explicação bem detalhada. Eu vou exemplificar com uma situação que eu vivi. A determinada altura, eu tive que carregar muito peso. Não vou falar a idade aqui. Eu tive que carregar peso por consequência, em função até de uma circunstância, precisei carregar assim, muito peso. E eu realmente tive uma dor que eu nunca tinha tido na lombar. Foi uma dor muito forte mesmo. Eu não cheguei a travar, mas ela me incomodou durante alguns meses sequenciais. Vou falar para você que eu não procurei um quiropraxista. Certo. É muito comum isso acontecer. Ainda. Eu sou muito teimosa com relação a essas coisas, muito resistente, né? Eu gosto de levar até onde posso. E no fim eu consegui resolver porque eu voltei a praticar atividade física, voltei a caminhar com maior periodicidade. Então isso quer dizer que atividade física, ela é colaborativa. Totalmente. Ela pode reverter um processo degenerativo, no caso, porque eu realmente estava num processo ali ruim, né? Quando a gente pensa em atividade física, nós temos que pensar num princípio muito especial para a coluna vertebral. Basicamente, a coluna, ela precisa ser estável. Uma coluna estável é uma coluna saudável. Só que o que faz uma coluna se tornar estável? O bom desenvolvimento muscular. Se eu tenho um músculo bem tonificado, forte o suficiente para segurar as articulações da minha coluna, significa que eu vou ter uma coluna mais protegida. Quando a gente acaba desenvolvendo um estilo de vida sedentário e a musculatura ela acaba enfraquecendo e perdendo seu tônus, significa que a gente começa a desenvolver uma característica de instabilidade da articulação e nós ficamos vulneráveis a desenvolver determinadas lesões. Então é muito comum uma pessoa que, por exemplo, no teu caso, né, que você sentiu dor nas costas e iniciou um trabalho de fortalecimento muscular e a dor passar, é muito comum isso acontecer. Porque o músculo começou a ganhar tônus, começou a segurar melhor a articulação
e nessa que ela segurou melhor a articulação conseguiu se recuperar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, você teve sorte, porque a grande maioria das pessoas, quando desenvolve uma lesão severa na coluna vertebral, só o exercício não adianta. É muito importante restaurar a articulação, né? Por isso que a quiropraxia ela entra nessa situação de uma forma muito boa, né? Restaurando mecanicamente. E um ponto também muito importante, que é entender o que de fato causou a tua lesão. Muitas pessoas relacionam, né, o desenvolvimento da lesão naquele fato terrível, né? Fui pegar um peso e travei. Mas e as outras vezes que você pegou o peso? Por que você não travou? Será que foi aquele peso em si que realmente fez você se machucar? Ou será que foi um estilo de vida que você adotou por anos? E pelo fato de não ter cuidado, será que isso não fez com que se tornasse a gota d'água naquele ato? Então, quando a gente faz um trabalho de quiropraxia, um trabalho focado em tratar uma coluna vertebral, mais importante do que é você tirar uma dor, é você entender a razão dela. Aí você consegue, de forma assertiva, cuidar. Muito bem. A gente vai... Olha só, o tempo passa muito rápido. A gente está aqui no primeiro bloco. Extremamente... É uma prestação de serviços. Gente, quem estiver ouvindo agora, desvende esses mistérios, porque, olha, vale a pena. A gente volta para o segundo bloco para dar continuidade aqui. A gente vai falar especificamente de quiropraxia voltada para a pessoa madura. Estamos apresentando o programa Inclusive, o encontro que debate a inclusão social para a população idosa ou com algum tipo de deficiência ou limitação. Estamos de volta com Inclusive. Hoje o nosso convidado é o Dr. Davi Porto, ele é da Clínica Mais Coluna. Doutor, retomando aqui o nosso bate-papo sobre esse tema altamente importante para a saúde da população, a gente agora vai entrar falando da quiropraxia para a pessoa mais madura, para a pessoa idosa, para a pessoa acima dos 60 anos. Por que a gente vai falar? Porque o nosso programa, né, ele tem esse foco. Ele é um programa inclusive para a pessoa madura. Eu queria que você falasse como vem sendo o seu trabalho com foco para essa população. Então, quando nós pensamos, né, no público maduro, a partir dos 60 anos principalmente, a gente tem que levar em consideração que essa população possui uma estrutura de certa forma mais frágil. E muitas vezes, né, muitas pessoas acabam, por falta de conhecimento mesmo, achando que a quiropraxia, as manobras, né, que nós fazemos como correção, possa ser uma contraindicação para essa população. O que, na verdade, é o contrário disso, né? A população idosa, ela precisa muito cuidar da coluna vertebral. Por quê? Porque hoje ela já sofre disso. Essa população é uma população que possui mais limitação de movimento, a dor não passa. Além disso, o medicamento que fica tomando para resolver a questão da dor, vai um brigando com o outro. É o efeito adverso de um contra o efeito adverso do outro. Você toma um anti-inflamatório para resolver a dor, ganha um problema no rim. Aí você toma outro, aí você ganha problema no fígado, depois outro no estômago, e aí vai chegando, vira uma bomba, uma guerra interna. Então, a gente está falando de uma população que, além de precisar muito, porque sofre de dor, que tem um impacto social, porque não consegue fazer suas atividades que dão prazer, como dar uma passeadinha, ir para um shopping, caminhar. E, além disso, ela acaba se tornando realmente depressiva, né? Porque isso entristece. Então, a quiropraxia, nessa situação, é um tipo de ciência fundamental. É importante porque, conforme a gente vai devolvendo a mobilidade da articulação, essa mobilidade vai ajudar muito no alívio da dor e também ajuda muito em trazer uma vida mais ativa para essa população. Então, é um tipo de ciência extraordinário e muito recomendado para a população. Muito bem. Seus comentários, as suas explicações assim, excelentes. O que me leva a crer é o seguinte: às vezes eu tenho muita dúvida, né? Você deu um exemplo sobre o medicamento, a medicação, né? Eventualmente, a dor é tão crônica, a pessoa não consegue ficar sem o medicamento. Só que, em contrapartida, dependendo
da qualidade de vida, ela precisa tomar um outro remédio. Aí ela já combina um remédio para coluna com um remédio de pressão alta, por exemplo. Aí, de repente, se eventualmente ela tem um terceiro fator, alguma coisa, o colesterol desregulado, vem lá um outro remédio. Assim, esses confrontos de remédios, eles às vezes me assustam, sabe? Eu sei que eles são importantíssimos, é um avanço, é lógico, mas eu fico em dúvida se exatamente o que seria melhor. A pessoa, desde lá atrás, construir uma vida diferente, não é? Com certeza. Seria... Também me assusta o fato de tanto medicamento, né, fazer parte da vida do paciente em si. E é uma realidade hoje, né? E muito se deve ao fato de a medicina hoje ela se tornar muito paliativa, muito focada no sintoma e não na origem desse problema, né? Quando a gente fala em coluna vertebral, por exemplo, é muito fácil você entrar com um anti-inflamatório, um relaxante muscular, para que a dor alivie, mas o que é difícil é você entender o porquê que ela está lá, né? O que o paciente faz que justifica, né, na sua vida ter uma dor naquele lugar e não no outro, no lado direito e não no esquerdo, mais embaixo e não em cima. Então é muito importante entender essa origem. E hoje já existe uma tendência muito forte, já de anos atrás, mas cada vez está ficando mais forte, é a busca pela terapia natural. É a busca por atividades e terapias que você consiga melhorar a tua condição sem prejudicar outra. Essa aí, a gente chamaria de medicina preventiva. Reúne algumas categorias: fisioterapia, massagens relaxantes, a própria acupuntura, né? E a quiropraxia, ela acaba entrando nessa também, nesse bolo. É um combinado. Isso. Ou seja, em lugar de você construir o seu cotidiano, o seu dia a dia, à base de medicamentos, gente, aqui não é nada contra, são dicas, né? Você construiria de uma outra forma, tendo a medicina preventiva em seu favor, você trabalhando dessa forma e trazendo também atividade física de acordo com a sua possibilidade. Porque também eu vejo algumas barbaridades que eu gostaria de perguntar também, sabe? Porque eu acho que tem tudo a ver com a coluna. Então, prevenir é o melhor remédio. Exatamente, né? Prevenir é o melhor remédio. Tem que ter, por parte da postura do profissional da saúde que cuida dessa terapia preventiva ou natural, ou às vezes cai até na alternativa, ter uma boa conversa, um bom diálogo com o médico também, para que não fiquem profissionais concorrendo ou falando em linguagens diferentes. É muito importante essa sintonia e o paciente ganha muito com isso. Basicamente, se a gente pensa nessa entrada da saúde preventiva, ou melhor, na busca pelo autoconhecimento físico, né, na sensação corporal que você vai ter, na conscientização física, isso ajuda muito a gente ter condutas que cuidem muito mais do nosso corpo. É fato que hoje, né, nós percebemos uma vida totalmente reativa. A gente reage a um sistema, a gente reage a tudo. As pessoas só querem agradar os outros e esquecem de se agradar. E nesse momento a gente esquece de se cuidar. E nesse momento, quanto mais você se desliga de você, quanto mais você se desconecta de você, maior é a chance de você desenvolver uma lesão. Essa desconexão também, principalmente nos grandes centros, né, onde o corre-corre ele A gente está falando de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, as capitais brasileiras, é um corre-corre muito grande. É diferenciado de algumas cidades interioranas, que é um pouco mais pacato, mas não deixa, às vezes, também de ser agitado. Ou também, às vezes, tudo que é muito pacato, também depois a saúde também fica pacata. Sim. Né? Então, ela não responde de uma maneira assim preventiva, né, que nem a gente está falando. Não, esse combinado, né, essas categorias que eu falei agora, elas seriam combinadas do bem aí, né? Mas e falando da quiropraxia, uma outra curiosidade que eu tenho, né, quando os nossos membros, as partes do corpo, a coluna ela tem quantas vértebras? Então, nós temos 144 articulações e 33 vértebras. 144 articulações na coluna e 33 vértebras.
Por exemplo, se eu tenho uma dor crônica no meu ouvido esquerdo, está relacionado a alguma coisa da coluna, não está? Numa dessas vértebras ou numa dessas musculaturas? Pode e não pode, né? Quando a gente pensa, por exemplo, digamos que você tem um zumbido no ouvido, uma dor de ouvido, né? É importante que a gente faça sempre uma boa avaliação e também tenha um parecer médico em certos momentos, né? Porque o zumbido no ouvido tem várias causas. Tem causas desde o aumento da diabetes, tem causas referentes ao consumo de bebida alcoólica, ao estresse, o próprio envelhecimento gera também o zumbido no ouvido, mas também existem alguns tipos de zumbido no ouvido que são provenientes da coluna vertebral ou da ATM, que é a articulação temporomandibular. É a famosa articulação da mandíbula, né, da mordida. Então, às vezes, você tem fontes de alteração que são mecânicas e que a quiropraxia consegue tratar muito bem. Mas é importante que essa avaliação seja muito bem feita, porque senão o paciente vai ficar perdendo tempo e isso pode prejudicar o tratamento como um todo. A gente vai fazer uma nova pausa. Está excelente, bem explicativo, bem didático. E no terceiro bloco eu quero que você me conte um pouco da Mais Coluna, como é que o doutor Davi Porto passou a atuar e casos, né, exitosos dentro da sua clínica, né? Pode deixar. Até daqui a pouco, gente. Estamos apresentando o programa Inclusive, o encontro que debate a inclusão social para a população idosa ou com algum tipo de deficiência ou limitação. Inclusive está de volta hoje com a presença do Dr. Davi Porto, da clínica Mais Coluna. No primeiro e no segundo bloco, ele deu dados aqui preciosos, principalmente assim, ouvintes que estejam aí querendo auxiliar um parente, ou uma pessoa próxima, um amigo, ou a si próprio. Ele deu assim, dados assim, esclarecedores. Antes da gente dar continuidade, eu abri aqui, eu sempre curiosa, né, vivo aqui na internet. Tem um dado aqui que sim, pelo menos quase 60 milhões de brasileiros têm pelo menos uma doença crônica. E a coluna, a lombar principalmente, a coluna em si, né, de ponta a ponta, suas 33 vértebras, ela está dentro desse panorama, né, de doença crônica, né? Com certeza. Que incrível. E além disso, a dor nas costas é a doença que mais afasta um trabalhador. Existem pedidos de afastamento por causa de dor da coluna? Sim, muito. Tem certos estados que ela está em 5º lugar dentro de todas as razões de afastamento no trabalho. E tem outros estados que ela está em 1º lugar, principalmente quando é norte e nordeste. Olha, tá vendo? Isso quer dizer que se você imaginar norte e nordeste num primeiro momento, você vai imaginar praias, pessoas mais tranquilas. Os dados estão mostrando que nem sempre tanta tranquilidade. Por que será? Porque eu acho que o pessoal não toma conta da coluna. Eles devem fazer trabalhos pesados, sim, não é? Lá tem uma consideração muito grande de trabalho braçal, de trabalho fabril, né? Então é um tipo de setor que sofre muito com isso. E aí acaba gerando afastamento por causa de tipos de dor nas costas. Movimentos repetitivos também da dor nas costas. Também. Né? Você ficar o dia inteiro no computador, por exemplo. Sim. A postura, né, ela basicamente influencia muito na dor nas costas. Ela é uma grande vilã, na verdade, né? E existem, assim, 3 grandes princípios que eu gosto sempre de dizer para prevenir, né, alguns tipos de lesão na coluna pensando em postura. A primeira é o eixo firme, é sempre manter a coluna ereta, reta, como se fosse um grande tronco, né? Dessa forma você consegue equilibrar melhor a mecânica. O segundo princípio, ele é um princípio assim, de jogo em equipe, né? É um trabalho em equipe, ou seja, eu usar todas as articulações do meu corpo para um movimento, por menor que ele seja, não jogar tudo na coluna vertebral. Né? Usa o quadril, usa o joelho, usa os pés para poder ajudar, né, nessa movimentação e nessa postura. E a outra é o rodízio de posições, que significa o quê? Não ficar muito tempo na mesma posição. Não existe postura perfeita. A melhor postura é aquela que te dá condição de mudar de postura. Quanto mais tempo você fica numa posição, mais fadiga e mais inflama.
a gente está vivendo a era digital. É inevitável você ter que, dependendo da função, você tem que ficar no computador. Sim, e celular também. E no celular também. O celular tem uma outra coisa, dá muita dor no pulso, eventualmente, se você fica muito com aquele movimento repetitivo no teclado do celular, né? E também no pescoço. E no pescoço. Quando a gente flexiona muito a cabeça, se flexionar demais, pode chegar a 26 quilos só de pressão em cima do pescoço. E na clínica Mais Coluna, chegam todos esses casos lá diariamente? Sim, como é que é? Vocês atendem uma hora marcada? Como é que funciona isso? A clínica Mais Coluna, né, ela é uma clínica focada em quiropraxia, onde o objetivo é tratar problemas de coluna vertebral. E ela se diferencia muito porque a gente não busca simplesmente tirar uma dor, mas entender qual que é a causa dessa dor e modificar o estilo de vida do paciente ao ponto dele ficar mais seguro e essas recidivas de dor reduzindo também. Na clínica, a gente recebe diversos tipos de paciente. Pacientes que estão muito ativos, crianças e idosos também. E no caso, por exemplo, dos idosos, geralmente são pacientes que precisam ter um cuidado sem previsão de alta. Por quê? Porque como a estrutura já está mais degenerada, o corpo está mais frágil, é importante sempre estar por perto e fazer manutenções para restaurar o movimento da coluna vertebral e, consequentemente, combater inflamações e melhorar e fazer com que a vida se torne mais ativa. Não basta simplesmente ter uma vida com longevidade, mas a longevidade ela tem que ser ativa. Então isso quer dizer que no mínimo quantas sessões? Não tem mínimo, né? No caso do... Seria uma manutenção... Exatamente. Geralmente, quando vem com uma crise de dor, existe uma quantidade prescrita, né? Que às vezes pode variar de 8 sessões, às vezes 20 sessões, varia muito, né? Depende de cada caso. Mas na população idosa é muito importante que a manutenção exista. Então a manutenção ela serve para quê? Para justamente, conforme você usa o teu corpo que já está frágil e vai te causando dor, a própria quiropraxia fazer essa correção, tirar esse processo doloroso e inflamatório para manter a sua vida mais ativa. Então nesses casos é sempre importante dar essa continuidade. É muito importante. E fica onde a Mais Coluna? A Mais Coluna nós temos 2 unidades. Nós temos uma unidade na Vila Olímpia, no bairro Vila Olímpia, na frente do shopping Vila Olímpia, que é na rua Fidêncio Ramos. E nós temos também uma outra unidade que fica exatamente na frente do Centro Cultural de São Paulo, que fica na rua na rua Peninos, que é praticamente na frente, né? Nós temos basicamente essas 2 unidades até então. Mas assim, a medicina preventiva ela teria que fazer parte da cultura, né, do povo, não é? Pois é, mas eu acho que está mudando muito, viu? É claro que não está nos passos que a gente gostaria que tivesse, mas está indo para um rumo positivo. Eu percebo que cada vez mais, não só os profissionais da saúde estão recomendando esse tipo de atividade ou de terapia, como os próprios pacientes meio que já se cansaram de não ter respostas para suas dores. Esse é o grande problema. A gente vai muitas vezes num profissional de saúde e a gente sai com mais dúvida do que entrou. E quando a gente sai com dúvida de uma lesão que a gente tem, é pior, porque você não tem noção se aquela dor realmente vai passar, se você vai se livrar definitivamente dela e o que você pode fazer para evitar esse tipo de coisa. Então, a própria atividade preventiva, a quiropraxia no caso, ela é muito importante para colocar pingos nos is e trazer esse entendimento para o paciente. Você lembra de algum paciente que tenha sido gratificante, assim, uma pessoa madura, que a pessoa tenha saído com um sorriso escancarado da sua vida? Tem. E depende muito, assim, dos valores de cada paciente, né? Por exemplo, eu nunca esqueço de uma paciente, já uma senhora, e ela amava o neto dela, ama o neto dela de paixão, e ela, uma coisa que entristecia ela demais, era não poder brincar com o neto. Né, ela não podia pegar ele no colo, não podia andar com ele. Como ele era pequenininho, e ele fosse caminhando, ela não conseguia abaixar para pegar na mãozinha dele. Então, ela sofria por causa disso. E era um sofrimento tão doído. E aí, doía mais, eu acho que a própria dor nas costas. E aí, quando ela veio na clínica, a gente começou a fazer um tratamento nela e ela começou a ficar mais ativa, o movimento começou a acontecer, os processos inflamatórios foram reduzindo, o humor dela foi melhorando, até um dia que ela chegou na clínica com o neto dele no colo. E aí foi muito bonito, né? Porque ela com o netinho no colo, falando, olha o que eu estou conseguindo, doutor, graças a você eu consegui estar com ele aqui comigo. Então, são pequenos gestos e você vê que a gente precisa de muito pouco para ser feliz.
E às vezes, esse pouco que a gente precisa para ser feliz, a gente não consegue, porque a dor nas costas nos impede disso. Então, às vezes, olhar para uma dor nas costas, né, e menosprezá-la no sentido, uma hora vai passar, vou tomar um remédio que vai passar, e simplesmente não buscar respostas mais plausíveis e tratamentos mais eficazes ou mais intensos nesse sentido, faz com que pequenas coisas no futuro você deixe de fazer, levando a uma insatisfação e uma frustração na vida. Olha só que dica preciosa, mais uma dica preciosa aqui do doutor. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Ou seja, se você tem dor na coluna, se isso lhe incomoda, se isso lhe faz mal, se isso te deixa depressivo, deprimido, busque alternativas. Quem sabe, assim, vá a um quiropraxista, faça com que ele cuide da sua coluna com as mãos. Exatamente. Ou seja, sem a necessidade de um medicamento, de repente, que comprometa alguma outra coisa. Eu volto a reforçar que aqui não é uma menção contra o medicamento. Agradeço por ele existir. Mas se a gente tem métodos preventivos, por que não, né, adotá-los? Sim, sim. E é muito importante que o próprio quiropraxista, ele seja um profissional sempre muito bem polido, muito ético em suas condutas. Tem né? que ter uma asepsia, um carinho especial no tratamento. Se o quiropraxista, né, se nós quiropraxistas percebemos que o paciente ele precisa continuar com o medicamento em certas situações, quem somos nós em impedi-lo? Não. Né? Mas se a gente percebe que às vezes a terapia natural, né, a quiropraxia, ela possa proporcionar um alívio substituindo aquele medicamento ou até potencializando aquele medicamento atual ao ponto de lá na frente não precisar mais daquele medicamento, é um caminho muito inteligente de se seguir. Né? Às vezes o barato sai caro, às vezes tomar um remédio que custa mais baratinho e ir mascarando a sua dor, remediando a sua dor, isso pode lá na frente vir com uma conta muito maior do que se imaginava. Por isso é importante nós nos observarmos, nós darmos o valor devido a nós, em todos os momentos. E não esqueça de vocês, ouvintes, no sentido de adotar uma boa postura, de pensar sempre o que é melhor para o teu corpo. Porque senão, lá na frente, isso vai chegar cobrando caro, infelizmente. A gente tem exemplos aí. Quantos pacientes você deve atender por semana? Então, tem uma média? Na clínica a gente recebe, em média, de uns 400, 500 pacientes. Gente, é muita gente. É muita gente, nas duas unidades juntas, são muitos pacientes. São muitos pacientes, olha só. Não é pouca gente não, né? Vamos dizer que 100, 150 seriam pessoas mais velhas. Olha, eu diria até mais. Olha praticamente só. Cerca de 50%, 40% a 50% pelo menos, você vê que já é um público mais senil, né? É um público mais maduro, que geralmente tem uma fragilidade mecânica maior. Em países desenvolvidos, a gente está quase que terminando o terceiro bloco, só para falar, faz parte da cultura, né? A pessoa já tem em mente que ela precisa se tratar de uma forma preventiva. Isso. Aqui no Brasil melhorou bastante e, assim, eu faço votos que melhore mais. Uhum. Não sei se, de repente, a saúde pública podia despertar para a importância da medicina preventiva, porque ela não despertou ainda, né? Ainda não por completo, né? Eu acho que é um caminho que a gente vem conquistando no decorrer do tempo. Eu queria te agradecer, Obrigado. Davi Porto, doutor Davi Porto, as suas explicações, a sua presença aqui. Eu queria que você desse sua mensagem final para os nossos ouvintes. Ok, vamos lá. Bom, eu gostaria muito, né, independente se buscar um quiropraxista ou não, é muito importante que vocês se observem, que vocês se conectem com vocês. Simplesmente viver a vida reagindo aos ambientes externos, aos sistemas, às pessoas, e esquecer de vocês é algo que influencia muito na tua saúde física, emocional e tudo mais. Por isso, pensem e sintam cada vez mais o próprio corpo a todo instante. Quanto mais vocês se conectarem com vocês, mais o teu corpo vai dizer o que você precisa para ter ele a seu favor. E se perceberem que realmente a quiropraxia pode ser um caminho ou não, não deixem para depois o que vocês podem fazer agora. Quanto mais vocês esperam, quanto mais vocês prorrogam um tratamento, mais difícil é de tratar.
Por isso, busquem uma longevidade ativa e não apenas uma longevidade. De nada adianta a gente ter uma vida longa, mas não ter qualidade de vida para curtir e desfrutar da vida. Eu encontro mais coluna no www.maiscoluna.com.br. Gente, foi um prazer, mais um programa inclusive, assim, uma pauta incrível. Eu pensei que fosse outra coisa, olha só, hein? Já vivi tanto tempo, mas aprendi. Obrigada. Gente, até o próximo programa, inclusive. Beijão para vocês. Termina aqui o programa Inclusive, o encontro que debate a inclusão social para a população idosa ou com algum tipo de deficiência ou limitação. O programa Inclusive é comandado pela jornalista Rosa Butino e apresentado aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.